Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Violim e hoje eu trago mais um dia de leitura e meditação da Palavra de Deus até você. Nós estamos acompanhando a leitura do livro de Salmos, onde hoje nós estamos no capítulo 12. E se você deixou algum para trás, volte lá. Nós estamos explanando desde o capítulo 1. Hoje já estamos no 12, onde nós estamos trazendo transformação, trazendo modificação de vida, porque a leitura desses salmos não é simplesmente para você ter um conhecimento e guardar esse conhecimento para você e não praticar, não viver, não exercer. O nosso papel aqui, a nossa função aqui é fazer com que você medite nesta palavra e você se pergunte se você está se enquadrando dentro da verdade desta palavra ou se você está se enquadrando dentro da mentira que esta palavra está revelando sobre muitas atitudes. Porque se nós estivermos nos enquadrando dentro de uma vida totalmente enganadora, totalmente mentirosa, totalmente aversa àquilo que a palavra de Deus quer e pede e nos instrui, nós precisamos ter uma atitude de mudança, nós precisamos fazer essa palavra refletir de uma forma a qual nós consigamos ver uma evolução, não um retrocesso, sempre um crescimento para que nós possamos dizer que valeu a pena, né, esse devocional, que valeu a pena essa meditação. Não vamos perder a oportunidade de perguntar a nós mesmos sempre, durante a leitura, durante a meditação, perguntar a nós mesmos se nós estamos refletindo positivamente essa palavra ou se nós estamos refletindo negativamente e buscar aí em Deus essa transformação, porque de nós mesmos é impossível, mas se nós buscarmos em Deus, buscarmos em oração e na palavra dele, ele vai nos direcionar e ele vai nos dar o caminho correto. E hoje a compreensão que eu trago desta palavra é sobre um momento que Davi está vivendo que é muito parecido com alguns salmos atrás que nós lemos. Davi está vivendo um momento de angústia, um momento de súplica, ao qual ele escreve tudo aquilo, né? Davi, ele sempre escreveu toda a sua súplica. Nós deveríamos fazer isso também, para que nós possamos nos lembrar das nossas orações e lembrar das respostas que nós tivemos de Deus, passar isso adiante também para que aumente a fé de outras pessoas, para que quando lá na frente alguém lê, saber por quais momentos passamos, quais súplicas fizemos, como adoramos ao Senhor e como valeu a pena, né? Deixar um legado, né, sobre a nossa vida, de vivência da palavra de Deus. Então, quando alguém lê hoje as escritas de Davi, sabe a vida que Davi teve diante de Deus, lê isso e se encoraja. Tem força para lutar, tem força para continuar, porque sabe que isso foi refletido positivamente na vida de Davi. Então Davi, ele escrevia suas súplicas, seus lamentos, suas petições, seus momentos de adorações e ele repassava isso, porque tinha um propósito. Com certeza Deus direcionava aqueles homens daquela época para escrever suas súplicas, escrever suas orações, seus clamores, porque ele sabia que isso se repetiria de geração em geração. Pessoas viveriam o mesmo momento que Davi estaria vivendo. Pessoas teriam as mesmas crises que Davi estava tendo. Então era algo totalmente profético. De repente Davi nem sabia o porquê ele estava escrevendo tudo aquilo, mas Deus sabia. Então hoje você também, de repente, nem sabe por que você está aqui hoje, acompanhando a leitura desses salmos, mas Deus, ele sabe o porquê e ele sabe o que você precisa. Então continue, não desanime e aquilo que você tiver dúvida pode colocar nos nossos comentários que nós ajudaremos você também a tirar suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre um conflito que Davi estava vivendo e que nós temos vivido hoje nos nossos dias. Que interessante ver que Deus, ele já instruía Davi a escrever algo para os nossos dias. E Davi, neste salmo que nós vamos meditar hoje, que é do capítulo 12, ele já falava não só sobre os nossos dias de hoje, mas como ele falava de dias vindouros que nós estamos esperando, nós cristãos estamos esperando sim o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que nós não esperamos estar aqui neste dia que Davi está mencionando, porque Davi está mencionando aqui no capítulo 12 abertamente sobre a grande tribulação, sobre o dia em que se olhará e não achará um justo,
não achará pessoas que verdadeiramente têm caráter e identidade, pessoas que ficaram justamente porque tiveram suas vidas corrompidas pela mentira, pela língua mentirosa, pela língua enganosa, e haverá aí um período de grande tribulação onde as pessoas elas terão também, sim, aquelas que ainda terão um tempo de tratativa com o Senhor, e terão aquelas que não se arrependerão de maneira alguma, que continuarão mentindo e continuarão enganando e continuarão com suas vidas totalmente errantes. Então, Davi, neste capítulo 12, ele fala, claro, sobre o momento que ele estava vivendo, onde ele estava presenciando isso, presenciando pessoas com caráter totalmente sujo, corrupto, mentiroso, mas mal sabia Davi que Deus o instruía para escrever algo vindouro para os nossos tempos. E é nisso que nós temos nos apegar todos os dias, na justiça de Deus que virá sobre a terra, principalmente para aqueles que acham que não haverá justiça. Então nós acompanhamos a palavra de Deus, nós acompanhamos essa leitura e nós cada dia mais aumentamos a nossa esperança neste Deus maravilhoso que tem cumprido desde a época de Davi até os dias de hoje. A tua promessa não tem falhado, a tua palavra não tem falhado. Davi muitas vezes não sabia do que estava falando. Então, com certeza, o Espírito do Senhor estava sobre ele para que ele colocasse por escrito, para que houvesse um entendimento futuro no propósito que Deus tinha com toda a nação. E neste salmo, Davi, ele clama por socorro, ele pede socorro ao Senhor, para que o Senhor pudesse atender a súplica dele, pois ele olhava ao seu redor e não encontrava mais homens fiéis, homens bondosos, homens com corações honestos. Ele não encontrava, o que ele via ao seu redor eram línguas destruidoras, línguas mentirosas, línguas lisonjeiras, línguas falsas, pessoas que viviam identidades totalmente aversas à palavra de Deus. Então ele se perguntava, o que aconteceu com os fiéis da terra? E hoje o tema dessa mensagem é sua língua te define. Eu trago aqui 3 tipos de linguagem que define quem é você, quem sou eu, né, diante de Deus e diante da sociedade. Muitas vezes nós não nos conhecemos, porque cada hora nós temos uma linguagem diferente, nos falando quem nós somos para a sociedade, gritando para a sociedade quem nós somos. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a nossa boca diz é aquilo que está dentro do nosso coração, é aquilo que está nos definindo. É claro que existe muito mais do que 3 tipos, né, de linguagens que vão nos definir perante Deus e perante a sociedade, mas dentro hoje deste contexto do capítulo 12, nós vemos algumas linguagens que comprometem o homem diante de Deus, diante da sociedade. Então hoje o primeiro tipo de linguagem que nos define perante Deus e perante a sociedade é a linguagem da justiça, né? A linguagem de comunicação justa. Quem é esse comunicador aqui dentro desse texto que está agindo com verdade e com justiça? Certamente Davi, né? Davi, ele é um comunicador da verdade, um comunicador da justiça. A linguagem dele aqui está o definindo como um verdadeiro homem de Deus, que é o que nós deveríamos ser. Davi não está aqui falando a nenhum outro a não ser a quem pode resolver o problema dele. Ele está clamando por socorro. Aqui no versículo 1 diz assim: socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Ou seja, ele pede socorro a Deus e não ao homem. Muitas vezes nós corremos para o homem para pedir socorro, corremos para o homem para contar uma situação, levando, fermentando, contendendo coisas que nós sabemos que o homem muitas vezes não vai poder nos ajudar, não vai poder fazer nada por nós. E dessa forma nós não estamos sendo um comunicador da verdade, um comunicador da justiça. Claro que vai existir homens, sim, ali designados para nos ajudar e designados a resolver o nosso problema, mas isso, em primeiro lugar, nós levamos a Deus as nossas aflições, nosso pedido de socorro, e Deus, ele nos direcionará ao caminho certo para a solução do nosso problema. Nós vemos na palavra de Deus hoje
muitos exemplos de grandes comunicadores, né, que se comunicaram com a verdade, com a justiça da palavra de Deus, né? O filho de Davi, por exemplo, Salomão, foi um homem que, enquanto caminhou diante da presença de Deus, debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, ele recebeu auxílio de Deus, ele recebeu sabedoria e entendimento para julgar muitas causas. Então ele viveu perante um povo sendo reconhecido como um rei próspero, abençoado, um rei cheio do favor de Deus. Por quê? Porque Salomão, ele entendia, né, o que era a verdadeira justiça, o que era a verdade diante de Deus. Então ele poderia fazer muitas coisas para se dar bem, ele poderia fazer muitas coisas para cada dia mais ser colocado em um alto sublime trono, mas enquanto ele estava debaixo da direção de Deus, ele fez exatamente aquilo que Deus o direcionou a fazer. Ele fez exatamente aquilo que Deus colocou em teu coração fazer. Então, é isso que nós temos que nos perguntar hoje. Nós temos sido comunicadores da verdade, da palavra de Deus? Nós temos sido justos ou injustos? Nós temos levado as nossas aflições a quem? Que nós achamos que pode resolver a Deus ou a outros, né? Nós temos que levar a Deus. O Senhor tratará de colocar em nosso caminho pessoas que vão ser contribuintes para que os nossos problemas venham a ter soluções. Então temos que ser como Davi, comunicadores da verdade e da justiça, levando a Deus as nossas aflições, né? Salomão aqui, próprio filho de Davi, foi um comunicador da verdade e da justiça de Deus, levando perante Deus as aflições do povo, levando as dificuldades do povo, e o Senhor o dava sabedoria e direcionamento para que ele pudesse julgar as causas, né? As causas mais improváveis, as causas mais difíceis, estava ali sob o controle de Salomão, porque Deus o dava o controle. E o segundo tipo de linguagem que define quem você é perante Deus e perante a sociedade, quem eu sou perante Deus e a sociedade, é a bajulação, né? Uma linguagem de comunicação fingida, duvidosa, palavras vazias, nulas, né? No versículo 2 aqui diz assim: todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Ou seja, Davi ele estava rodeado por bajuladores, por pessoas fingidas, pessoas que certamente estavam falando o que não era para poder alcançar títulos e cargos, para poder se dar bem. Hoje nós vemos isso acontecer na nossa geração, né? Pessoas que estão em cargos importantes, que acabam recebendo incentivos de outras pessoas, elogios, né, bajulações daquilo que ele não é, né, e acabam influenciando a continuar errante, continuar fazendo coisas que não são verdadeiramente condizentes com a palavra de Deus, porque ele está recebendo apoio de muitos bajuladores, de pessoas que estão pretendendo alguma coisa, né, querendo algum título, querendo algum cargo, então acaba incentivando ao erro, levando uma nação inteira para o buraco para se auto-beneficiar, para se dar bem, né? E isso a gente tem visto acontecer até mesmo dentro das instituições religiosas. Nós temos muitos pregadores da palavra de Deus hoje que pregam contrário à palavra de Deus ou não pregam a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, não exorta sobre o pecado, não ensina como é verdadeiramente uma conduta de um cristão, como ele deve agir, por medo de perder seus seguidores, por medo de perder seus ofertantes dizimistas. Então ele fala palavras de bajulação, palavras que vai massagear o ego dessas pessoas e fazê-las continuar exatamente da forma que elas estão. Porque se falar a verdade, vai perder seus seguidores, vai perder seus ofertantes, vai perder seus fiéis. Então, essas pessoas estão pensando em seu próprio interesse, não estão pensando em salvar essas almas. Imagina a responsabilidade que é de uma pessoa dessa perante Deus chegar e inúmeras pessoas que foram enganadas, que ouviram palavras de bajulação, para que elas continuassem ali, seguindo ao homem, né? Seguindo a ele. Então, interesse próprio. As pessoas não conheceram a verdade, as pessoas não foram alertadas sobre seus comportamentos, como deveria agir como verdadeiro cristão. Então não pensaram no reino dos céus, não pensaram no que estaria fazendo com essas vidas, levando elas para o buraco por interesse próprio.
Então nós vemos aqui em Provérbios capítulo 29, no versículo 5, que diz assim: quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre está nos alertando. Então no último dia, obviamente, quando nós diante de Deus formos prestar conta de nossas obras, de nossos talentos, de tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para que nós pudéssemos cuidar, zelar, nós não podemos dizer que não fomos avisados, pois a palavra de Deus ela é bem clara e objetiva, e existem muitos conhecedores da palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus capa a capa, mas o que ele faz? Ele traz a versão dele, cautelosamente, para que ele não espante aqueles que vai lhe trazer benefício de qualquer forma. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo ele é bem enfático aos tessalônicos quando ele fala do seu verdadeiro interesse em estar ali fazendo a obra de Deus. Ele diz que o interesse dele não é atrair seguidores para ele, mas sim para o reino dos céus. Ele fala, olha, se vocês acham que eu estou aqui por dinheiro, ou para trazer seguidores, fazer a minha fama, vocês estão muito enganados. Eu estou aqui tão somente para falar da verdade da palavra de Deus. Então ele diz assim, pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por ele, para nos confiar o seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Ou seja, Paulo não importava se o povo iria se agradar ou não do que ele estava falando. Ele estava sendo verdadeiro, condizente com a palavra de Deus, estava sendo um homem íntegro e não bajulador, para o seu próprio interesse. Então, qual tem sido o nosso posicionamento hoje diante de Deus, diante da sociedade, diante daqueles que dependem de nós para alcançar o reino dos céus? Saibamos nós que nós seremos responsáveis por essa vida. Nós responderemos por cada sangue inocente derramado, o qual está debaixo da nossa liderança espiritual, o qual nós estamos instruindo por caminhos que não é o caminho da vida eterna, não é o caminho que o Senhor tem trilhado para essa pessoa. Então, o terceiro tipo de linguagem que define quem você é perante Deus e a sociedade é também a mentira, que está no versículo 4. No versículo 4 diz assim: eles dizem, mentiremos quanto quisermos, os lábios são nossos, quem nos impedirá? Ou seja, pessoas frias, pessoas que já não estão mais preocupadas com as consequências, Essa linguagem de comunicação é uma linguagem de comunicação falsa, É uma linguagem de comunicação mentirosa. A mentira na Bíblia é um dos pecados mais graves. Lá em João 8:44, fala sobre quem é o pai da mentira. Deus, ele deu uma única paternidade ao diabo, Ele deu um único filho, e esse filho foi a mentira. Então, se o diabo é pai da mentira e nós estamos aqui representando essa mentira, nós estamos aqui representando essa falsidade, nós caminhamos constantemente mentindo e achando que uma mentirinha aqui e outra ali não terá problema algum, nós estamos cada dia mais concretizando esta paternidade de Satanás sobre a nossa vida. Saibamos disso, tenhamos essa consciência, que se nós continuarmos frios, como estes aqui, que dizem, continuaremos mentindo, quem nos impedirá? A boca é nossa. Nós continuarmos dessa forma, achando que nós estamos somente atingindo o homem aqui na terra. Nós estamos muito enganados, pois nós estamos caminhando para um vale, para um abismo tão profundo, o qual, se nós não vigiarmos, talvez nós não teremos tempo de sair desse abismo. Então eu poderia dar aqui vários exemplos de mentirosos na Bíblia, porque dentro da palavra de Deus, lá na Bíblia, não tem somente homens honestos, homens que falaram a verdade. A Bíblia ela traz vários exemplos de grandes homens que agiram com justiça e com verdade, mas também de homens que caíram em mentiras, em devaneios, homens que deram exemplo de como não viver, de como não ser. Davi mesmo, sendo este homem hoje que fala com uma linguagem de verdade, com uma linguagem de justiça diante de Deus, ele foi um homem que usou da mentira para conquistar algo que ele queria muito,
né? Quando ele estava ali na sacada do seu palácio, ele apreciava uma mulher enquanto tomava banho, né? Betseba, e ele admirou a beleza daquela mulher. Porém, aquela mulher era casada com um de seus soldados, e o que Davi fez? Davi armou um circo, né? Armou toda uma conversa, uma mentira, né? Ele idealizou todo um plano, o qual levou esse soldado até a morte, para que ele pudesse tomar posse dessa mulher. Davi se arrependeu? Se arrependeu. O Senhor perdoou Davi? Perdoou. Mas Davi tinha que ter consciência de que teria uma consequência. Davi engravidou esta mulher. E quando ele estava lá feliz, todo contente, todo satisfeito, achando que fez o melhor negócio de sua vida, até porque Deus o havia perdoado, o que acontece com Davi? Davi perde o seu bebê, o seu filho precioso. Sabe? Alguém sabe a importância que era um filho naquela época e hoje ainda é, né? Mas tinha muito valor ainda um filho homem naquela época. E Davi perde aquela criança. Davi orou, jejuou, clamou a Deus, pediu a Deus que devolvesse a vida àquela criança. Foi devolvida a vida? Não. Houve uma consequência. Então a mentira ela vai trazer grandes consequências na nossa vida. Será que vale a pena nós trilharmos um caminho de mentira, um caminho de enganação? Não vale, porque além de nós perdermos a presença de Deus, nós teremos muitas outras consequências. A mentira ela traz consequências e mais consequências. Ela traz doenças, ela traz desastres naturais, ela traz mortes físicas, ela traz relacionamentos difíceis dentro da nossa casa, dentro da sociedade, quando nós estamos inseridos. Ela traz morte. Então ela traz, além da morte física, também ela traz a morte espiritual, ela traz a ausência da presença de Deus. A presença de Deus ela se afasta. Não há nada pior do que você perder a presença de Deus, não há nada pior do que a morte espiritual. Então nós vamos ter muitas consequências, porque o Pai da verdade, né, o Criador de todas as coisas, ele não ficará ao lado daquele que está escolhendo como pai, o pai da mentira, que é Satanás. E hoje você não é mais inocente, você está ouvindo eu te dizer que o pai da mentira é Satanás. Então se você continua, né, com as mentiras, com as enganações, você está fazendo uma escolha, você está escolhendo um pai. Então nós concluímos isso aqui hoje te dizendo que o que você deve fazer para que você tenha uma conduta, né, de justiça, de verdade, para que você não tenha uma vida de mentira, uma vida de bajulação, uma vida de enganos, para que você não tenha uma vida que vai contra a palavra de Deus, para que você garanta sim a sua vida eterna e garanta também uma vida tranquila aqui na terra. Ore, fale com Deus, leia a palavra de Deus. Você viu que eu li alguns trechos aqui que dá orientação de como ser, de como fazer, de como não fazer. A palavra de Deus ela é um manual de como nós vivemos aqui até a volta de Cristo. Se você não seguir esse manual, se você não olhar o que está ali para que você tenha uma conduta irrepreensível diante de Deus, vai ficar difícil, porque não existe nada que possa nos orientar melhor do que a palavra de Deus. Então ore, fale com Deus, tenha um comportamento diferente daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, porque a partir do momento que você conhece, você é um privilegiado. Certamente não é à toa que você foi apresentado à palavra de Deus. Ele tem grandes planos para a sua vida, ele te escolheu e ele quer que você trilhe um caminho diferente deste que você insiste em trilhar hoje. Deus abençoe você, tenha um dia abençoado.